Apocalipse capítulo 15, do verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanha, por favor, a leitura. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus para que fale ao nosso coração nesta noite. Querido Deus, ilumina a nossa mente. Precisamos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra, aplicá-la no nosso coração, e tudo isso só é possível através do auxílio do Espírito do Senhor. Por isso nós clamamos, fale a cada um de nós, que essa palavra venha de encontro com as nossas necessidades, mas também, Deus, venha de encontro com o nosso dever de viver segundo o Teu coração. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o Antigo Testamento, desde criança, o nosso departamento infantil já está todo preparado para isso. Algumas músicas, elas vão fazer com que as histórias do povo de Deus fiquem gravadas em nossos corações. Tem uma música fantástica sobre Davi indo para enfrentar Golias, né? E essa música, que a gente aprende quando criança, pelo menos no meu tempo tinha, né? Ela dizia que Davi passou pelo rio, pegou algumas pedras, e passando Davizinho pelo rio, pegou as pedras, apontou, atirou, caiu Golias. Fica gravada a história de um Deus que usa uma criança para vencer um gigante. Depois nós temos outras histórias, como por exemplo, Deus libertando o povo de Israel da escravidão no Egito, e aí nós temos músicas para isso, né? Quando fala a respeito dessa caminhada do povo de Deus sendo liberto do Egito. E tantas outras histórias no Antigo Testamento que vão descrever que o nosso Deus é um Deus libertador. Nosso Deus é Deus de salvação. Mas tem um dado interessante. Quando nós olhamos para as histórias do Antigo Testamento, nós também temos com muita clareza, e já aprendemos isso nos primeiros anos da nossa fé, que o nosso Deus também é Deus de justiça. O nosso Deus também é Deus que cumpre os seus juízos. Então, quando nós observamos ali a história de Noé, quando Deus diz para Noé, olha, construa uma arca que eu vou acabar com a raça humana, porque o homem se perdeu por completo, já não há mais temor no coração do ser humano, já não há mais qualquer possibilidade de salvar a humanidade. A única família que tinha ali, que ainda temia a Deus, era a família de Noé. Aí vem o dilúvio, e olha só o juízo de Deus que cobre toda a terra, ao ponto de Deus falar que não mais vai destruir a humanidade com água, mas foi um juízo marcante, foi um acontecimento tremendo, por causa da desobediência
do ser humano por causa dos princípios contrários à lei de Deus que estavam sendo naturalizados na época de Noé. Depois nós temos, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que pelo juízo de Deus, Deus também destrói aquelas cidades. Depois nós temos, e aí tem a ver com o texto que nós acabamos de ler, nós temos a libertação do povo do Egito. E ali, na libertação do povo, através de Moisés sendo líder, né? Moisés e Arão eram os que iam lá falar com o faraó. Você tem o quê? Você tem as 10 pragas. E essas 10 pragas, elas têm um objetivo. É interessante quando lemos, porque lá vai nos ensinar que Deus endurecia o coração de Faraó. E aí nós percebemos que o Egito maltratava o povo de Deus, humilhava o povo de Deus, escravizava aquele povo, e a consequência disso foi o juízo de Deus sobre o Egito. Deus então liberta o seu povo, e Deus leva o seu povo para a terra prometida. Irmãos, o capítulo 15 de Apocalipse, ele vem falar exatamente sobre esse processo. Quando João agora está diante dos 7 flagelos, nós podemos fazer um paralelo desses 7 flagelos às 10 pragas do Egito. É exatamente o propósito de Deus aqui no capítulo 15. Da mesma forma que o povo de Deus estava sendo maltratado no Antigo Testamento, ali no Egito, o povo havia sido escravizado. Agora nós temos a realidade de Apocalipse, naquele contexto do primeiro século, a igreja estava sendo perseguida, o povo de Deus estava sendo morto, e Deus então, para estimular aquela igreja a continuar perseverando na salvação, a continuar com esperança, Deus diz, assim como aconteceu lá com Moisés, as 10 pragas no Egito, também virão flagelos sobre aqueles que se opõem ao reino de Deus e à igreja. Os capítulos 15 e 16, na verdade, eles formam então uma unidade. O capítulo 15 introduz o que vai ser tratado no capítulo 16, que nós trataremos no próximo domingo. Estas 7 pragas, elas fecham os ciclos de 7 situações que ocorreram aqui. Quais situações? Os 7 selos, as 7 trombetas e agora as 7 pragas. Então nós temos um ciclo aqui que fecha uma unidade muito clara nesse capítulo 15 a respeito dessas 7 manifestações dos juízos de Deus, tanto com os selos que foram abertos, com as trombetas e agora com as pragas. Esse juízo, ele está do lado daqueles que se opõem a Deus, e do outro lado você tem a vitória dos que creem em Deus, dos que creem em Jesus Cristo. E como eu falei hoje de manhã, esse paralelo, ele atravessa toda a Escritura, esse paralelo atravessa o Novo Testamento, ele atravessa a história, ele chega até nós. Nós temos a oferta de salvação, a oferta do amor de Cristo para todo aquele que nele crê. Se você está aqui hoje, à noite, dia 30 de julho, e ainda não teve um encontro com Cristo, a única possibilidade de você não receber esse juízo de Deus, os flagelos de Deus, a ira de Deus sobre você, é crendo em Jesus. Mas por quê, pastor? Porque a ira de Deus contra aqueles que creem em Jesus foi lançada sobre o próprio Cristo. É por isso que Jesus morre na cruz, para receber a ira de Deus que viria sobre nós. Então, os que creem em Jesus, eles não são alvos desta ira de Deus, porque esta ira de Deus já foi imputada no seu Filho na cruz do Calvário. E é por isso que ali Jesus Cristo diz: Deus meu, por que me abandonaste? A ira do Senhor, a ira do Pai estava sobre o Filho na cruz. Para quê? Para que nós agora pudéssemos ser justificados e não mais recebêssemos essa ira de Deus. Agora, se você não crê em Cristo, a ira de Deus vai naturalmente ser imputada sobre você e sobre todos aqueles que estão espalhados pelo mundo. E aí, meus irmãos, quando nós nos atentamos para o versículo de número 1, o texto vai falar que João vê ali no céu outro sinal grande, maravilhoso, os 7 anjos com as 7 últimas pragas.
final e inevitavelmente, nós temos aqui as últimas pragas contra os opositores de Deus. Não é possível evitar isso. Isso vai acontecer. Quando o Apocalipse vem discutir nessa realidade, ele não deixa dúvida. É Deus quem está falando. João não está tendo aqui um sonho. João não está tendo aqui uma revelação vinda do sobrenatural apenas. Não é uma experiência sobrenatural apenas. João está recebendo uma mensagem de Deus. E o que Deus está dizendo para o apóstolo é: eu sou um Deus justo, eu cumpro a minha palavra, o meu juízo virá, mas eu quero que a mensagem de salvação seja espalhada para que aqueles que creem não sejam afetados por esse juízo, que é consequência do pecado, gente. Deus não é mau, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, e Ele não voltou ainda. Cristo não voltou ainda, porque tem um propósito para ser cumprido. O propósito é continuar espalhando essa mensagem de esperança e de salvação a todos aqueles que ainda não ouviram, aqueles que não creram. Nós temos ainda uma missão, é por isso que Cristo ainda não voltou. E aí o texto vai dizer que João, ele vê aqueles que não se pactuaram com a besta, aqueles que não fizeram acordo com o diabo, aqueles que não se renderam às propostas desse mundo. Apocalipse fala muito do inimigo, mas nós temos que entender que o inimigo trabalha com ferramentas, e as ferramentas que Satanás trabalha são pelo menos duas. Ele trabalha com o mundo, e aí quando nós traduzimos a ação do diabo no que acontece no mundo atualmente, a gente começa a perceber que é muito mais plausível, é perceptível como o diabo age no mundo hoje. Um mundo marcado por maldade sobre maldade. Nós estamos vivendo uma era assustadora, um tempo onde as notícias elas se acumulam, impressionante. Nós não temos tempo para digerir as más notícias. Se você voltar para casa hoje e você ligar qualquer canal de informação, qualquer jornal que hoje esteja passando, o que você vai ter? Uma quantidade absurda de tragédias acontecendo no mundo. Aí você acorda amanhã, segunda-feira, com uma esperança de que as coisas tenham mudado durante a noite. Ledo engano. Você vai pegar o jornal logo pela manhã, as notícias, e vai perceber que o mundo continua encharcado de maldade. Na terça-feira, durante esse ano todo, durante 10 anos, 20 anos, uma vida inteira. E aí você descobre que a mídia vive de notícias ruins, tragédia. Quantos de nós não nos lembramos ainda, com muito pesar, da época da pandemia, em que a TV, e não só a TV, mas os meios de comunicação, davam o número de mortos todo dia. Todo dia. Tinha um horário para informar quantos haviam morrido nas últimas 24 horas. E parece que aquilo, nós víamos como uma tragédia, mas a impressão que dava era que a mídia tratava aquilo como uma notícia bombástica para atrair o máximo de telespectadores. Porque o mundo vive da sua desgraça. E aí, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que muitos não se pactuaram com a besta, não caíram no jogo do inimigo, nem com a sua imagem, e nem mesmo com o seu número. Pessoas que não estão dispostas a viver. O primeiro inimigo, então, é o mundo. O segundo inimigo é a nossa própria carne. A nossa carne, Paulo vai dizer, ela está em confronto constante com o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito dentro de nós estão a todo momento se chocando. E eu vou dizer para você, quando nós observamos Satanás, ele não é um ser ignorante, ele é muito inteligente, ele é sagaz, ele é astuto. Ele sabe exatamente quais são os nossos pontos de fragilidade. E ele vai nos tentar exatamente nas nossas fragilidades. Se você é alguém que ama acumular riquezas, ele vai tentar você nisso. Se você é alguém que ama poder, ele vai tentar você nisso.
Satanás, ele sabe exatamente quais são os desejos da nossa carne. E ele vai usar o mundo como instrumento para nos atrair, para envergonharmos o nome de Cristo. Por isso, o número 666, porque é um número onde o homem está obcecado pelo seu próprio prazer. É o hedonismo, é o prazer a qualquer custo, é a minha vontade imperando na realidade na qual eu estou inserido. O mundo gira em torno de mim, todas as coisas precisam convergir para a minha vontade, para o meu desejo. E nós precisamos, irmãos, e sabemos que somente o Espírito Santo é capaz de quebrar esse antropocentrismo nosso. Acharmos que estamos no centro do universo, que somos apenas criaturas que estão por aqui e logo passam, E daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, não seremos mais lembrados. Muito cuidado com o quanto você está se valorizando no presente. Nós, como seres humanos, não temos valor intrínseco nenhum, a não ser o valor que descobrimos em Deus. Porque é em Deus que nós descobrimos o nosso verdadeiro valor. E em Deus nós descobrimos que nós somos amados por Ele, ao ponto dele entregar seu único filho Jesus para morrer numa cruz por nós. E aí a nossa vida não se torna apenas uma vida passageira nesse mundo, que logo estaremos no esquecimento, mas a nossa vida agora é uma vida que está conectada com a eternidade, com a vida eterna que Cristo está separando para todos aqueles que creem no seu nome. E aqui o apóstolo João vai dizer que ele vê um mar de vidro. Esse mar de vidro, tenta imaginar aqui as nossas praias, né? O mar que está bem próximo de nós aqui no Leblon, Ipanema, Copacabana. Tenta imaginar esse mar todo se tornando um vidro. É isso que João vê, mar de vidro, que simbolizava a clareza e a transparência da justiça e da integridade de Deus. Nosso Deus é plenamente justo. Ele não vai punir ninguém além da conta, mas também não vai derramar o seu juízo aquém da conta. Ele é justo, ele é reto, e é exatamente isso que esse mar quer trazer para nós como símbolo, a integridade de Deus. O mar de vidro tem fogo, e esse fogo simboliza a coluna de fogo que guiou Israel no Antigo Testamento. O fogo, meus irmãos, ele tem dois significados. O primeiro deles é luz e energia para os santos que estão próximos ao mar de vidro. Então, os santos que estão próximos ao mar de vidro, eles são iluminados pelo fogo de Deus. Esse fogo traz luz, esse fogo traz alegria, esse fogo aquece os corações, esse fogo traz esperança. Essa é uma das ideias do fogo aqui no versículo 2. A outra ideia é que o fogo também simboliza juízo para os inimigos da igreja. Fogo, presença de Deus. Deus iluminava o caminho à noite em Israel, quando o povo estava no deserto. Fogo, juízo de Deus. Então, muito cuidado quando nas suas orações você pede pelo fogo divino. Porque pode ser que esse fogo venha. E ele pode vir tanto para nos aquecer espiritualmente, mas se nós estamos pedindo esse fogo e estamos tendo prazer numa vida de pecado, esse fogo vai vir de outra forma. Ele vai vir em forma de juízo. E aí nós aprendemos ainda no versículo 3, que aquelas pessoas estavam ali, aqueles que João vê no mar de vidro, quando esse mar ele é símbolo da transparência e da integridade do juízo de Deus, e de repente os santos que estão ali estão cantando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Existem aqui dois cânticos de Moisés na Bíblia. Um está lá em Êxodo 15 e o outro em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Vamos ler juntos o texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos.
é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Essa sensação de um Deus justo que aquecia o coração de Moisés e do povo em Israel é o mesmo sentimento que está aquecendo aqui agora os corações dos santos. Eles estão cantando o cântico de Moisés. Nós observamos também que esse texto revela verdades. O texto que começa no capítulo 3, revela verdades que também foram escritas pelos profetas. Olha só, Isaías capítulo 2, verso 2, o que nos diz a palavra de Deus. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. A junção do cântico de Moisés com o cântico do Cordeiro revela claramente uma música belíssima que está sendo entoada no céu. E aí, meus irmãos, nós temos um outro detalhe que não podemos deixar escapar. Toda vez que o livro de Apocalipse trata sobre o juízo de Deus, nós vamos ter paralelamente um texto de adoração. Porque o justo juiz, ele é adorado, ele é exaltado, ele é bendito. Por quê? Porque os santos de Deus, os santos do Senhor, reconhecem que ele é íntegro no seu julgamento, ele é fiel em tudo aquilo que ele promete, ele é fiel também nos seus juízos. E aí o cântico do Cordeiro louva e engrandece a Cristo. Então, meus queridos, não são dois cânticos, mas um que eleva o Cordeiro, tanto o cântico de Moisés, quanto o cântico que fala a respeito de Cristo, os dois estão elevando a figura de Jesus Cristo. O cântico de Moisés é também para Cristo, que é o Cordeiro. Moisés é o servo e Cristo é o Filho de Deus. E o foco central é que a salvação vem, não por meio de Moisés, porque Moisés também prefigura, ele aponta para Jesus. O centro do cântico aqui é Jesus Cristo. E aqui nós temos uma lição muito importante para os nossos dias. O centro do louvor na igreja precisa continuar sendo Jesus Cristo. E cada um dos irmãos que congregam aqui na igreja da Gávea se torna um observador das letras dos cânticos. Você precisa nos ajudar quando você está louvando a Deus com uma música. Você precisa observar se o centro daquela música é Jesus Cristo, porque essa igreja existe para louvar exclusivamente o nome de Jesus. E nós precisamos estar atentos, porque hoje em dia tem muitas músicas por aí que estão enaltecendo muito mais o ser humano do que a Deus. São músicas que às vezes falam de todos os temas, menos do tema central que está aqui em Apocalipse, que é Jesus Cristo. Nós vamos para o céu louvar a Jesus dia e noite. E se nós queremos ser uma igreja que se aproxima da realidade celestial, o único que deve ser adorado na igreja é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Todos os nossos cânticos precisam apontar para Ele. Esta é uma realidade que deve estar no centro da igreja. E aí, meus queridos, o versículo 3, a parte B, vai começar a descrever esse cântico. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. O nosso Deus é Deus que faz coisas poderosas, grandiosas. E nós perdemos a capacidade de observar tudo isso. Por isso, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro nos convida a nos atentar para a grandiosidade do Senhor. E isso está fundamentado, esse cântico, ele está fundamentado em vários textos do Antigo Testamento, como do Novo também. Olha só o que diz o Salmo 111, versículo 2. Vamos ler juntos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Opa! Quem medita nas obras do Senhor? Somente aqueles que as apreciam.
Meus irmãos, nós precisamos desenvolver a arte da apreciação. Precisamos degustar as obras do Senhor. Nós estamos nos perdendo no atropelo da vida, nós estamos nos perdendo com os afazeres e com uma rede de informações que nos prende a todo momento, e nós não paramos para apreciar a grandeza, a bondade e as obras do Senhor. Seu coração está batendo, seu cérebro está funcionando. Todos nós vamos nos levantar e ir para casa, porque a nossa coordenação motora, o nosso sistema nervoso está funcionando. Que explicação você dá para isso? São as obras do Senhor. Acredito que todos almoçaram aqui hoje. Nosso sistema digestivo está funcionando. E se não está, é alguma disfunção pequena que dá para resolver com um tratamento. E ele funciona sempre. E está tudo funcionando em nós. O ser humano estuda e não consegue desvendar todos os mistérios do nosso corpo. E eu estou falando só do corpo. E aí quando nós então olhamos para o mundo, para a realidade externa, e nós temos tantas coisas para admirar e ver as obras do Senhor. As obras do Senhor são grandes. Grandes são as obras do Senhor. Apocalipse capítulo 4, verso 8, já estudamos esse texto. Olha o que diz: Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Vamos ler juntos o Salmo 145, verso 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Ah, que maravilha! Olha só, nós temos duas palavras importantes nesse salmo: Deus é justo e Deus é bondoso. Deus não quer o nosso mal, Ele é bom, Ele não quer o mal da humanidade. Deus é bom e Deus é misericordioso até com aqueles que zombam dEle. Deus é gracioso para com as pessoas que não creem no seu nome. Por isso Deus é bom, mas esse Deus também é justo em todos os seus caminhos. Olha o que diz o profeta Jeremias capítulo 10, verso 7, leiamos juntos: quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Salmo 86, verso 9, todas as nações que tu formaste virão e te, Senhor, e glorificarão o teu nome. Ou seja, o hino, o cântico que está aqui em Apocalipse, ele não tem novidade nenhuma. Todo o conteúdo dele já está claro nas Escrituras. O que nós temos aqui é um cântico que reflete uma fé que já vem há séculos sendo professada por homens e mulheres ao longo da história, e que agora nós temos essa composição que vai falar a respeito do Messias, que vai falar a respeito do Deus que é santo, que é justo, que é grande, que é tremendo. O verso 5 então vai dizer que o apóstolo João, ele olha depois de tudo isso e vê que se abriu nos céus um santuário, o tabernáculo da aliança. Ou seja, depois desse interlúdio, depois desse cântico, João continua a mensagem que foi iniciada lá no versículo 1, focalizando agora nos 7 anjos e nas 7 pragas. O santuário interior do tabernáculo é exatamente aonde ele vê, onde Deus faz a sua aliança com o seu povo. A expressão testemunho aqui se refere à arca da aliança, que já tratamos no domingo passado, que ela guardava os 10 mandamentos e que testemunhava as transgressões do povo, causando juízo e condenação de Deus. A arca estava ali guardada no tabernáculo, guardada no templo, e ela, com os mandamentos ali dentro, ela apontava para o pecado do povo, quando o povo quebrava os mandamentos que estavam dentro da arca. Mais uma vez, chama-se a atenção aqui para o juízo de Deus. Os anjos, diz o versículo 6,
eles saem do santuário com as 7 pragas, e eles têm uma incumbência. Qual é a incumbência? De destruir todos aqueles que seguiram a besta, que seguiram Satanás. E aqui nós temos uma referência ao linho puro, e não só puro, mas um linho também resplandecente, que simboliza a santidade dos anjos do Senhor, que saem para fazer então esse julgamento com as 7 pragas. O cinto de couro simboliza dignidade, autoridade e proeminência por terem sido comissionados para uma tarefa especial. É isso que o texto, o versículo 6 nos informa, que esses anjos, eles saem com autoridade, com dignidade, e eles saem com pureza para cumprir essa obra do Senhor. E aí, o verso 7 vai falar que os 4 seres viventes que estão aqui no texto, eles representam a criação divina, e as 7 taças de ouro estão cheias da fúria do Senhor. Deus vive para todo sempre, e Ele deve ser temido. O seu juízo deve produzir temor nos corações dos povos. E o versículo 8, para terminar, ele vai falar a respeito de uma lembrança, né? A cena aqui é uma lembrança de Deus enchendo o tabernáculo com a nuvem de sua glória. No Antigo Testamento, olha só o que diz Êxodo capítulo 40, verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem de fumaça. Quando o animal era sacrificado e queimado, aquela fumaça também subia às narinas de Deus como culto, como adoração. Passou a hora de oferecer as orações e as petições por misericórdia, pois agora a hora é de juízo. O juízo chegou. Ninguém pode ter mais acesso ao interior do tabernáculo até que a destruição dos ímpios ocorra por meio das 7 pragas. O que o texto quer nos ensinar é que a hora de acertarmos as nossas contas com Deus é agora. A hora de vivermos uma vida para glorificar a Deus é agora. Não podemos deixar para amanhã, porque se esse juízo chegar, nós não teremos mais o que fazer, nós não teremos mais para onde correr. Essa continua sendo a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem de esperança, a mensagem que traz nos nossos lábios um cântico, o cântico que é expresso aqui nesse texto para aqueles que creem no Salvador, mas também uma mensagem de juízo para aqueles que não creem. E parece que hoje está tão difícil falar desse juízo, né? As pessoas estão criando uma divindade no século 21, que ela precisa ser uma divindade que não se opõe a nada. Qualquer forma de oposição não pode caracterizar uma figura divina. Uma figura divina, ela tem que ser sempre tolerante, boazinha. E eu me lembro de uma frase do Dr. Russell Shedd: as pessoas querem que Deus seja hoje como um leão velho e sem dente, que não tem capacidade nenhuma de atacar a sua presa, né? Olham para Deus e é como se ele fosse um leão velho e banguelo. O nosso Deus não é um leão velho e banguelo. O nosso Deus continua sendo o Deus poderoso, que dá a vida, que tira a vida. O Deus poderoso, que oferece o caminho da salvação. E aqueles que não creem, naturalmente, irão para o caminho da perdição. Essa sempre foi a mensagem das Escrituras, desde Caim e Abel. Quando Caim escolheu um caminho e Abel escolheu outro. A partir dali, o mundo aponta para nós sempre 2 caminhos. Um caminho é de juízo, o outro caminho é de vida e de esperança. Você que está acompanhando esse culto de casa, essa é a mensagem central de Apocalipse, essa é a mensagem central das Escrituras. Jesus é o centro da Bíblia.
Jesus Cristo é o Salvador. Quem crê no nome dele será salvo. E se não crermos no nome dele, naturalmente, o caminho que nos resta é a condenação. Essa mensagem servia de estímulo para a igreja primitiva, porque ela aquecia os corações daqueles cristãos nos dois aspectos. Os seus inimigos seriam punidos e eles estariam com Cristo por toda a eternidade. E esse continua sendo o nosso cântico. O cântico de um povo que louva e bendiz ao Senhor pelas suas obras, principalmente pela maior das obras, que foi a salvação em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos louvar ao nosso Deus com esse cântico, um cântico que não é novo. Há muito tempo a igreja evangélica já louva ao Senhor com esse cântico: grandes são as tuas obras. E eu quero que nós encerremos esse nosso sermão hoje, não preocupados com o juízo, porque o juízo é para aqueles que não creem. Se você não crê, fique preocupado. Mas nós vamos terminar esse sermão hoje com o cântico que enaltece as obras do Senhor, com um cântico que diz que Deus é santo e digno de toda adoração, porque a salvação dele chegou até nós. Por isso nós vamos exaltá-lo com todo o nosso coração. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui como tua igreja e nós declaramos que só tu és santo, és o Rei das nações, és o Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador. Obrigado, Deus, pelo teu amor,
Obrigado por Cristo que veio ao mundo, morreu numa cruz para nos resgatar do império das trevas. Obrigado porque nós não seremos alvos da tua ira. Obrigado, Deus, porque o temor do Senhor está em nossos corações. Que sejamos uma igreja cada dia mais centrada em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que sejamos uma igreja que te ama de verdade, uma igreja preocupada em anunciar as boas novas da salvação. Oh Deus, o fim está se aproximando e nós temos muito o que fazer ainda, anunciar àqueles que não conhecem o Senhor, as tuas obras, o teu amor e a salvação no teu Filho. Usa-nos para isso, ó Deus, para que sejamos uma igreja obediente ao teu santo nome. Esta, Deus, é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.